Então, nessa noite, agradecidos que estamos por podermos começar mais um livro de André Luiz, com auxílio da equipe do Plano Espiritual Maior, da equipe de André Luiz, ajuda de Emmanuel. Nós temos certeza de que não estamos sozinhos, que esse nosso grupo de estudo, que vai mais de 2 anos agora, já tem mostrado disciplina, interesse ao plano espiritual maior, para que sejamos acompanhados pelos mensageiros benfeitores do bem. Vamos cumprimentando todos os espíritos que aqui por acaso aqui se encontrem, agradecendo mais uma vez, do fundo dos nossos corações, André Luiz, por ter preparado essa reportagem do plano espiritual tão detalhada, que nos ajuda nas nossas escolhas e o nosso caminho aqui enquanto no plano terrestre. Então, boa noite. Hoje a gente vai estar começando o prefácio. Eu vou falar um pouquinho sobre o formato da reunião. Não é diferente do que a gente vinha fazendo antes, e depois um pouquinho do que André Luiz vai falar no livro, mas principalmente o que Emmanuel cobre no prefácio, né? Então, coleção André Luiz no mundo espiritual, o que ele está fazendo ele funciona como um repórter do plano espiritual, contando pra gente o que acontece do outro lado. Quando o véu da vida acaba aqui na Terra, a gente chega lá e a gente chega como? A gente encontra o quê? Como é que é a nossa situação quando chega do outro lado, né? Então, agora a gente está no 4º livro, mas dito isso, é uma sequência grande de livros aí que a gente tem a oportunidade de estudar juntos. E à medida que os livros continuam, a complexidade das informações que André Luiz passa aumenta, né? Então, esses são livros de estudo, não são livros para uma leitura rápida, não é um livro tipo novela, um romance. Esse é um livro para gente ler com calma, e é por isso que esse estudo a gente faz capítulo a capítulo, prestando atenção de qual é a mensagem moral que André Luiz está passando para a gente. Então, a gente já estudou o nosso lar, que não está gravado no YouTube, mas os mensageiros, os missionários, todas as aulas, todos os capítulos que nós estudamos juntos estão disponíveis no YouTube, e agora a gente começa, então, o Obreiros da Vida Eterna. Então, o formato do estudo, como eu comentei, ele não vai mudar. A gente continua usando o Zoom, e todas as quartas, das 7h30 às 8h, a gente prevê aí com 20 capítulos, uma duração de mais ou menos 6 meses, sempre um capítulo por semana. Eu sugiro que quem não tenha tido a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção No Mundo Espiritual da André Luiz, faça isso. Inclusive, não só é possível fazer o download do e-book pela FEB, no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, mas também tem a disponibilidade no YouTube do filme Nosso Lar, que dá para assistir gratuitamente. Em termos das minhas expectativas para esse estudo, o objetivo desse estudo, como a gente fez nos outros livros, não é eu contar a história do livro, porque todo mundo que está aqui consegue ler, né? O objetivo desse estudo é a gente mergulhar no ensinamento moral que o André Luiz está trazendo para a gente. Então, a minha expectativa é que cada um leia o capítulo antes do estudo. Se tiver perguntas, passa para mim antes da aula, porque aí eu cubro essas perguntas no formato da matéria que eu vou estar dando. Normalmente eu tento falar 15, 20 minutos e depois 10 minutos a gente comenta dúvidas ou
ou pontos que mexeram com vocês. Agora, esse livro é muito complexo, então vão ter capítulos que eu não vou conseguir ficar nos 15 minutos pela quantidade de conteúdo que tem que ser coberto. A outra coisa é a importância da disciplina, né? Então, quando a gente faz um compromisso com o plano espiritual, a ajuda vem para nós. A gente nunca está sozinho, né? Paulo falou que a gente está sempre rodeado por testemunhas, né? A hora que o plano espiritual vê a nossa disciplina, eles vêm no nosso encontro. Mas, e não só na minha casa, onde eu tô fazendo esse estudo agora, mas na casa de cada um de vocês. E essa preparação, muitas vezes, acontece 24 horas antes. Agora, para isso é importante a gente ter disciplina, né? Então, levar a sério, porque os benfeitores, como a gente vai ver nos próximos capítulos, que esse livro está falando muito do trabalho, do plano espiritual maior na vida da gente aqui, dos encarnados, a ajuda que é prestada, eles vão ajudar desde que eles sintam o nosso interesse, a nossa disciplina, o nosso comprometimento, né? A outra coisa que eu queria pedir é a fraternidade com o grupo aqui, né? Então, a gente vai focar sempre no conteúdo do livro. Então, deixar de lado as nossas histórias pessoais, né? Principalmente levando em conta que todas as aulas são gravadas e vão ser colocadas no YouTube. E quando houver qualquer comentário em relação ao ponto de vista de alguns de nós, para a gente fazer isso com cuidado, com carinho, com amor, né? Com caridade. Em termos de ground rules, quando entrar na reunião, eu peço que todo mundo coloque o telefone em mudo. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso, mas se você está conectando pelo computador ou pelo telefone, ter esse cuidado, né? A gente se comunica muito por WhatsApp, é por onde eu passo os recados, os lembretes, e eu sempre coloco aí algum ponto que é importante a gente pensar. E se vocês perderem a aula por acaso, vão até o YouTube e escute antes do capítulo, né? Vão ser aí 30 minutos, que aí vocês já vão conseguir tá em dia com o progresso do grupo. Né? Quem tiver interesse em ouvir os outros estudos, como eu falei, eles estão disponíveis também. No YouTube, vocês também vão encontrar o audiolivro, né? Tanto o capítulo com comentários, quanto os capítulos somente lidos. Eu prefiro somente o lido. Os que eu já vi de comentário, em alguns momentos eu sinto que eles fogem um pouco do tema, ou fazem comentários que fogem do que o André Luiz está tentando falar. E o nosso foco aqui é aprender os ensinamentos que André Luiz está deixando para a gente. Então, quem foi André Luiz? Ele viveu no Rio, ele era um médico sanitarista, era um homem comum na época, mas era um cientista. Foi uma pessoa muito capaz, um pesquisador, ele tem um nível de curiosidade muito grande, e a gente vai ver que, por causa disso, esse papel de repórter no mundo espiritual funciona muito bem, porque ele está sempre pensando, mas o porquê? O que está acontecendo? Por que isso é diferente do outro caso? Né? Então, ele escreveu o primeiro livro em 44. E a gente vai ver que esses livros da coleção André Luiz, ele acaba dando detalhes do plano espiritual ou do nosso corpo físico que a ciência daquela época não tinha conhecimento. Né? A quantidade de livros que o Chico psicografou foi muito grande, como todos nós sabemos. No caso da coleção de André Luiz, mais do que um por ano, né? Então, começando aí no nosso estudo, o prefácio de Emmanuel. Emmanuel, que a gente sabe, foi o mentor do Chico. E agora o Chico desencarnou, a gente sabe que o Emmanuel está encarnado.
No Brasil, ele é uma criança ainda e agora vai inverter. O Chico é o mentor do Emmanuel, né? Para quem já leu o livro há 2000 anos, o Boa Nova, a gente vai ver aí um pouco da história de Emmanuel, né? Na reencarnação, em encarnações anteriores. Bom, então o que o André está fazendo? Nesse livro, ele vai estar dando notícia do que acontece na erraticidade. Então, quando a gente morre, acabou. O que acontece do outro lado? Mas não nos níveis superiores, onde estão os espíritos mais evoluídos, e sim nos dos sofredores. Então, a gente pode ter uma noção clara de como a vida vai continuar do outro lado, depois que a gente partir, né? Outra coisa é a gente ver ele mostrando pra gente que os quadros emocionais que a gente carrega aqui na Terra continuam no plano espiritual. Isso significa o quê? Que se eu tenho ódio, se eu tenho apego à minha família, às coisas do meu lar, se eu não conseguir perdoar alguém, se eu estou desesperado, esses sentimentos eu vou estar carregando comigo quando eu morrer. Então, ele mostra pra gente que a morte não é uma mudança de personalidade. Ninguém morre e fica bom. Ninguém morre e fica ruim. A gente morre e continua sendo exatamente o que a gente é. Por isso que Jesus falou, vai e se acerta com seus inimigos hoje. Por quê? Porque se na hora que você morrer, você vai continuar sentindo aquela mesma coisa ruim. Então, a importância da gente se conhecer, da gente fazer a reforma íntima, de estudar para entender como é que é a chegada do outro lado, o que eu tenho que esperar, o que eu devo esperar. Isso tudo vai ajudar a minha adaptação do outro lado, né? A outra coisa que ele fala é que o homem é fruto de si mesmo. E a gente sabe disso. No momento da morte, a gente está sozinho conosco mesmo. A gente pode ter entes queridos que nos amam, mas o momento da morte é o encontro com nós, conosco mesmos. E a gente vai estar colhendo aquilo que a gente foi. Que a gente foi no sentido do que a gente fez de bom e no que a gente fez de ruim. É o foco do ser ao invés do ter. Ninguém vai perguntar quantos diplomas você teve, qual foi o seu título de emprego. Vão perguntar o que você fez com isso tudo. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você mudou a vida? Como é que você usou o conhecimento que você teve, a família que você nasceu, as pessoas que te magoaram? Qual foi a sua conduta em relação a isso? Como é que você aproveitou a sua encarnação? Porque a gente sabe que a nossa encarnação aqui é uma escola, é aprendizado. Ninguém está aqui passeando de férias. A gente está aprendendo, né? Alguma coisa. O que eu estou aprendendo? Estou aprendendo humildade, estou aprendendo perdão, estou aprendendo paciência, estou aprendendo resignação. Cada um de nós vai saber o que exatamente a gente tem que aprender. Como? Aquilo que é mais difícil para a gente é aquilo que a gente tem que aprender. A outra coisa, a gente percebe que as leis divinas são eternas. E elas estão presentes aqui como do outro lado. Então a justiça divina, a ordem, o equilíbrio, a evolução, acontece aqui enquanto a gente está encarnado, nessa escola aqui na Terra. Mas acontece no plano espiritual também, né? E essa justiça divina não é Deus punindo ou Deus premiando. Somos nós mesmos envoltos no nosso campo mental. Então, peraí, Ana, então quer dizer que se eu sou deprimida, se eu tô sempre infeliz, se eu reclamo de tudo, se eu brigo com todo mundo, quando eu morrer não vai melhorar? Não, não vai. A única forma disso melhorar é a gente mudar.
Porque o sentimento que a gente carrega dentro de nós vai continuar do outro lado. E aí Emmanuel continua as reflexões dele, né? Então, nós todos somos espíritos eternos. A gente sabe, nós somos centelhas divinas, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente passa aí por um ciclo de evolução, e para quem tiver mais interesse, isso está disponível no Livro dos Espíritos, que é o segundo livro da codificação de Allan Kardec, chamado A Evolução do Princípio Inteligente. Bom, nós somos espíritos eternos. Isso significa o quê? Que quando eu morrer, eu, como espírito eterno, não vou acabar. Então, um dos preceitos, dos fundamentos do espiritismo kardecista é a reencarnação. A multiplicidade de mundos habitados e a reencarnação. Então, a gente vai estar sempre vivendo aquilo que a gente precisa aprender. A vida de hoje é reflexo das escolhas que eu fiz no passado. Talvez nessa vida, talvez em vidas anteriores. Então, a única forma que eu tenho de mudar o meu futuro é mudar a qualidade mental que eu tenho hoje, no presente. Porque tudo está aqui. Aí a gente sabe disso. A nossa mente é tão poderosa, tem dias que a gente acorda triste e termina feliz. Eu estou me sentindo desanimada, cansada, aí eu vou fazer uma aula de ginástica, ou eu encontro amigos queridos. A minha aura muda. Eu fico contente. Muitas vezes pode ser o contrário. Eu acordo feliz e acontece alguma chateação, seja no meu trabalho, seja no meu lar, e eu deixo a peteca cair. Então, eu crio o meu céu e o meu inferno o tempo inteiro, dependendo das criações mentais que eu tô carregando em mim. Então, o que Emmanuel está falando é a importância da gente lavar o vaso do coração, limpar a qualidade das emoções, ver coisas boas, trabalhar no bem, cuidar da nossa palavra, dos nossos sentimentos, em tudo que a gente faz, 24 horas por dia. Então, não é só no dia que a gente vai no centro espírita, no domingo, às 10 horas da manhã, numa missa. Não. Essa limpeza que a gente precisa fazer, precisa ser feita sempre, todos os dias. A gente já comentou bastante da morte física, né? Falando que é o reflexo da nossa realidade interior. Emmanuel comenta, né, de muitas das religiões que colocam aí áreas geográficas, né? Então, se você foi bonzinho, você vai para o céu. Se você foi mais ou menos, você vai para o purgatório. Se você foi mais ou menos, ou se você foi muito ruim, você vai para o inferno. E o que ele está tentando falar é que não existe essa dimensão fixa, delineada geograficamente com latitude e longitude. Isso tudo é criação mental, né? E também não existe essa destinação eterna. Então, porque eu não conheci o que era o bem e eu fiz coisa errada por ignorância, não seria justo imaginar um pai, um Deus perfeito e de amor que deixasse eu pegando fogo no inferno para o resto da eternidade. Da mesma forma, se eu fui boazinha aqui, não faz sentido eu ir para um céu e viver de uma forma egoísta. Então, um monte de outros espíritos sofrendo e eu lá com os anjinhos tocando harpa. Não faz sentido uma coisa dessa, né? Então, o que ele está falando para a gente é que a escala, o aprendizado continua depois da morte. E que a cooperação dos benfeitores espirituais, da mesma forma que acontece aqui na Terra, acontece no plano espiritual. A gente viu essa cooperação acontecendo no plano espiritual no primeiro livro, no Nosso Lar, nos mensageiros, nos missionários, muita dessa cooperação, dessa inter-relação entre o plano espiritual e o plano encarnado. E agora a gente vai estar vendo também essa mesma situação. A atuação dos benfeitores em espíritos que estão sofrendo na
na crosta, né, no plano espiritual, depois da morte, assim como também ajuda a alguns outros espíritos que estão desencarnando, que é o tema desse livro, né, o tema central. Essa colaboração não se extingue. Por isso, quando a gente ouve alguém falando, agora não tem mais nada para fazer, a única coisa que restou foi rezar, a gente tem que olhar para isso de uma forma diferente. Porque a prece, como a gente vai ver nesse livro, tem um poder tão grande que a gente deve usar a prece como o primeiro artifício e não como quando a gente não consegue fazer mais nada. Então, não significa que eu não preciso colocar a minha vontade em ação. Não. É necessário que eu me esforce na minha melhora, na mudança da situação. Mas a prece é aditivo energético contínuo. Toda vez que a gente pede ajuda, a gente não fica sem resposta, né? A gente chega do outro lado, André Luiz descreve a oportunidade que tem de serviço, no caso dele, esse é a primeira vez que ele vai estar trabalhando de verdade, sem ser o aprendiz e só fazendo o shadowing de espíritos mais evoluídos. Tem a oportunidade de estudo e o despertamento consciencial, que muitas vezes não acontece aqui na Terra, mas pode acontecer do outro lado, com a ajuda dos benfeitores espirituais, né? E aí ele comenta que essas dimensões vibratórias, como a gente falou, são infinitas e estão aí presentes no universo inteiro, nos mundos povoados. A gente sabe que um dos fundamentos da doutrina espírita, um dos pilares é exatamente isso, da multiplicidade de mundos habitados. Não faria sentido Deus ter criado um universo ou multi-universos, como a gente sabe que a ciência já descobriu, e só ter povoado a Terra, né? Então, para que todo esse trabalho? Qual que é a utilidade de uma coisa dessa? Bom, esse livro, como a gente comentou, é o primeiro trabalho atuante de André Luiz. São 20 capítulos, em que, na primeira parte, ele fala um pouquinho da preparação. Na segunda parte, ele descreve uma casa de auxílio no plano espiritual para as pessoas que estão desencarnando. Pessoas como nós, que carregam ainda muitos defeitos, muitas imperfeições, e que precisam de ajuda nesse desenlace, né? E na parte final do livro, ele vai falar do processo desencarnatório de 5 pessoas que trabalharam no bem, não só espíritas, que é importante a gente ver isso, né? Então, aí o valor que o André está mostrando para a gente está na religiosidade, na nossa ação, e não na igreja ou na doutrina que a gente segue, né? Como eu falei, ele vai dar detalhes dessas missões espirituais, não só nas áreas sofredoras, quanto aqui na Terra também. A gente vê falando do umbral, e para quem não sabe o que é umbral, a descrição de Dante Alighieri como purgatório é mais ou menos isso. A gente sabe que existem gradações da região umbralina até chegar à região infernal. De novo, não é um estado, um local geográfico, e sim um estado mental, né? Que eu crio de acordo com aquilo que eu sinto, que eu vivi aqui na Terra. A gente vê, inclusive, a descrição de alguns fenômenos, inclusive o fogo purificador, quando a matéria está muito densa, muito pesada, existe essa limpeza, e a gente vê que interessante, né? Pensando nos antigos indígenas ou nas civilizações antigas que usavam o fogo como uma forma de higienização, né? A influência do pensamento, não só na qualidade da desencarnação, mas também na qualidade do meu estado no plano espiritual. E, como eu falei, esses espíritos que estão desencarnando e que são merecedores. Merecedores como? Como é que eu sou merecedora? Não? Fazendo bem. Então, são criaturas que viveram da melhor forma possível,
usando o seu tempo no bem. Então, de uma forma não egoísta, né? E para encerrar, como a gente sempre faz em todos os capítulos, eu gosto de colocar um ponto para a gente refletir. Quando eu li esse prefácio chamando Rasgando Véus, né, que é exatamente o que André Luiz está fazendo, que é tirando o véu da morte, a simbologia, o conceito que a gente traz aí pesado muitas vezes de gerações e gerações, né, para quem veio de famílias católicas. Se você pensar agora, né, com André Luiz mostrando pra gente, que a Emmanuel explicando pra gente nesse capítulo, de que não existe céu, não existe purgatório, não existe inferno, que isso tudo está no nosso campo mental, que a hora que a gente chegar lá, a gente vai chegar do outro lado sendo exatamente o que a gente é. Então, se eu fosse pensar, se eu morresse amanhã, ou hoje à noite, porque eu não sei quando eu vou morrer, como é que seria a nossa chegada no plano espiritual? Será que eu estaria sendo auxiliada pelos mensageiros do bem? Será que eu conseguiria vê-los? Né? Porque dependendo, se a gente estiver numa faixa vibratória diferente, a gente não consegue nem enxergar a ajuda que está sendo dada. E aí, eu chegando do outro lado, como é que seria o ambiente que eu ia encontrar? Como é que está o meu lar interior? Como é que está aqui o meu jardim do coração? Está florido? Está seco? Tem flor? Tem fruto? Porque é isso que eu vou encontrar do outro lado. E se eu perceber que esse meu jardim está mal cuidado, a gente tem uma oportunidade de mudar, né? E qual é essa oportunidade? É a gente fazer a nossa avaliação. Qual é o nosso papel como trabalhadores do bem? Porque todos nós que estamos escutando, aprendendo com o André Luiz, essas notícias do plano espiritual, temos a responsabilidade de usar esse conteúdo no nosso dia a dia. Na minha reforma íntima, no meu convívio com a minha família, na forma como eu lido com o meu trabalho, o dia a dia, né? Como eu encaro a vida, os valores que eu tenho. Né? Então era isso que a gente tinha para comentar hoje. A gente tem mais uns 2 minutinhos. Alguém quer fazer algum comentário? Cris, Daisy, oi. 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 Oi, Ana. Oi, Oi, boa noite. Bom dia. Eu quero fazer um comentário, não sobre a introdução, que mais uma vez maravilhosa, mas só deixar aqui a felicidade de estarmos entrando no terceiro livro. Quarto? Né? E, quarto. Desculpa, quarto livro, Ai, meu Deus. Quarto livro e de estar aqui com esse grupo maravilhoso. Espero que seja mais um semestre maravilhoso com vocês e aprendendo sempre mais. Muito feliz. A gente aprende tanto com o André Luiz, né? É bom demais. Não é, menina? Pensar que isso tudo começou por você. Você aí Que nada. tá recebendo aí a coroa aí do plano espiritual por Que nada. cuidado e ter tido vontade de aprender. Que bom. Que bom. Tô bem feliz de poder continuar aqui. Que bom. Obrigada a você por todo o esforço, né? Pelo amor de Deus. Nossa facilitadora maravilhosa. Nada. Cris, quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Acho que você tá em mudo, Cris. Se você estiver falando. Tirei você do mudo, Cris. Não tô conseguindo te ouvir, Cris. Bom, a gente vai continuar então nosso trabalho todas as quartas-feiras. Quando eu tiver algum tipo de empecilho, eu conto para vocês, mas a princípio não tenho nada de diferente para acontecer, tá bom? E
semana que vem capítulo 1, por favor leiam, e lembrando que os capítulos são bem mais complexos. Uma coisa que ajuda é escutar no carro o audiolivro que está no YouTube, né, para ganhar tempo, porque uma coisa que eu notei é que ler só uma vez muitas vezes não é suficiente, porque o conteúdo é muito complexo, tá? E então vamos encerrar. Daisy, você pode fazer a prece final pra gente, por favor? Posso sim. Posso sim. Quem? Ah, Cris, você tá aí. Então faz você, Cris. Não, você falou quem? Não, vai lá, Cris, vai lá. Não. Faz, Cris. Tá bom. Eu escutei, pensei que tinha escutado meu nome, mas tudo bem, é eu mesmo, então tem que... Bom, então, agora agradecendo a espiritualidade por mais esse estudo que estamos começando agora, já agradecendo a volta de todos, agradecendo a volta e o esforço da nossa amiga, nossa cooperana e dos nossos mentores espirituais e toda a equipe que está reunida, que trabalha conosco nesse projeto, né, educacional, nesse esforço e dedicação para a nossa educação espiritual e que nos guie, que nos dê força, para que possamos continuar, para que possamos entender que esse livro que tão importante, que tem tanto a nos ensinar, principalmente no foco, né, do processo de desencarnação, que Jesus esteja no nosso lar, conosco, e que possamos manter, então, em sintonia com o mundo espiritual durante toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.